5.126 fracassos consecutivos seriam o suficiente para fazer qualquer pessoa desistir de um sonho, mas para James Dyson cada um desses erros foi o combustível necessário para construir um império bilionário de tecnologia doméstica que revolucionou o mercado mundial. No final dos anos 70, irritado com o seu aspirador de pó convencional que perdia a força de sucção à medida que o saco de poeira ficava cheio, esse designer e engenheiro britânico tomou uma decisão radical. Ele passou 5 anos trancado em sua oficina de quintal, enfrentando dívidas acumuladas, o ceticismo de bancos e a desconfiança de investidores para criar algo que ninguém acreditava ser possível, um aspirador de pó totalmente sem saco que utilizava a força centrífuga para separar a sujeira do ar. Hoje a Dyson é uma das marcas mais valiosas e desejadas do planeta, conhecida como a Apple dos eletrodomésticos. Mas a jornada por trás desse sucesso revela uma das maiores sagas de resiliência, obsessão técnica e superação empresarial de todos os tempos. Se você acha que as grandes inovações surgem de um estalo de genialidade da noite para o dia, prepare-se, porque a história de como James Dyson transformou milhares de protótipos quebrados em um império de engenharia vai mudar completamente a sua visão sobre o significado do fracasso. A frustração de James Dyson começou com uma observação simples no seu dia a dia doméstico. Ao usar um aspirador topo de linha da época, ele percebeu que o aparelho rapidamente perdia a eficiência, mesmo quando o saco de poeira ainda não estava totalmente ocupado. Sendo um engenheiro nato, Dyson rasgou o saco de papel e descobriu o erro de design crônico. Os poros microscópicos do papel ficavam entupidos pela poeira fina, bloqueando a passagem do ar e sufocando o motor. O modelo de negócios de todas as grandes indústrias de eletrodomésticos da época era baseado justamente na venda contínua desses sacos de reposição, uma mina de ouro multibilionária que nenhuma empresa tinha interesse em destruir. Sabendo que o mercado tradicional não ofereceria uma solução, Dyson buscou inspiração em um lugar totalmente inesperado, uma serraria industrial que utilizava um enorme cone ciclônico para separar a serragem do ar sem o uso de filtros. Ele se perguntou se seria possível miniaturizar aquela tecnologia gigantesca para caber dentro de um aparelho portátil que qualquer pessoa pudesse usar em casa. A resposta para essa pergunta custou anos de isolamento, sacrifícios familiares extremos e uma persistência que muitos ao seu redor classificavam como loucura. Sem nenhum apoio financeiro de grandes corporações, James Dyson começou a construir seus protótipos manualmente. Ele usava papelão, retalhos de plástico, arames e fita adesiva para testar diferentes ângulos e velocidades do fluxo de ar dentro do cone ciclônico. O processo era terrivelmente lento e frustrante. O protótipo número 1 falhou, o número 100 falhou, o número 1000 não funcionou e o número 4000 continuava apresentando problemas de vedação e perda de pressão. Durante todo esse tempo, a sua esposa sustentava a casa dando aulas de arte, enquanto as dívidas bancárias se acumulavam a ponto de ele precisar hipotecar a própria casa para continuar comprando materiais. Dyson não estava apenas tentando criar um produto, ele estava lutando contra as leis da física e contra a escassez absoluta de recursos, testando cada pequena variação geométrica em busca da separação perfeita da sujeira. Foi somente no protótipo número 5127 que a mágica finalmente aconteceu. O fluxo de ar atingiu a velocidade e a estabilidade exatas, criando um redemoinho de força centrífuga capaz de separar até as menores partículas de poeira do ar, depositando-as em um compartimento transparente sem a necessidade de qualquer saco ou filtro obstrutor. James Dyson tinha em mãos o aspirador de pó mais avançado e eficiente do mundo, mas o seu verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Ao oferecer a sua tecnologia patenteada para as maiores fabricantes de eletrodomésticos dos Estados Unidos e da Europa, ele recebeu uma rejeição unânime e agressiva. Os executivos das grandes marcas viam o aspirador sem saco como uma ameaça existencial aos seus lucros, pois o verdadeiro ganho deles vinha da venda recorrente dos sacos de papel. Nenhuma empresa queria fabricar um produto que durasse muito ou que eliminasse a necessidade de o cliente continuar gastando dinheiro com acessórios descartáveis. Diante do boicote da indústria tradicional, Dyson percebeu que a única saída seria se transformar, ele mesmo, em um fabricante. Depois de mais alguns anos de batalhas judiciais para proteger suas patentes e de conseguir empréstimos arriscados, ele lançou o seu primeiro modelo no mercado japonês, onde o design inovador e a alta eficiência tecnológica chamaram a atenção de um público disposto a pagar mais por inovação. Com o dinheiro arrecadado no Japão, Dyson voltou para o Reino Unido e abriu sua própria fábrica, lançando o famoso modelo G-Force no início dos anos 90.
O sucesso foi imediato e avassalador. Em pouco tempo, o aspirador da Dyson tornou-se o mais vendido do país, superando marcas centenárias que antes haviam rejeitado a sua ideia. O público ficou fascinado não apenas pela potência que nunca diminuía, mas também pelo visual futurista e pelo compartimento transparente que permitia ver a sujeira sendo triturada pelo ciclone de ar, transformando uma tarefa doméstica chata em uma experiência tecnológica visualmente satisfatória. A partir desse sucesso inicial, a Dyson expandiu as fronteiras da engenharia de fluxo de ar de forma brilhante, aplicando a mesma filosofia de reescrever produtos obsoletos em outras categorias do mercado. A empresa reinventou os secadores de mãos de banheiros públicos com lâminas de ar ultra rápidas que eliminavam a necessidade de papel toalha, criou ventiladores e purificadores sem hélices visíveis e revolucionou o mercado de cuidados capilares com secadores e modeladores de cabelo de alta tecnologia que controlam a temperatura milissegundo a milissegundo para evitar danos aos fios. Cada um desses produtos carrega o mesmo DNA de James Dyson, a recusa em aceitar compromissos de design medíocres e o foco obsessivo na melhoria da eficiência através da engenharia pesada. A empresa investe anualmente centenas de milhões de dólares em laboratórios de inteligência artificial, robótica avançada e tecnologia de baterias de última geração, mantendo-se na vanguarda da inovação global. A trajetória de James Dyson e seus 5.126 protótipos fracassados deixa uma lição profunda para o mundo dos negócios e do empreendedorismo moderno. O erro não deve ser visto como o fim do caminho, mas como uma resposta empírica que aponta o que precisa ser corrigido. Se Dyson tivesse desistido no milésimo teste ou se tivesse aceitado os nãos das grandes corporações, o mercado de tecnologia doméstica ainda estaria preso aos mesmos conceitos ultrapassados do século passado. A persistência obstinada combinada com a paixão pela excelência técnica transformou um designer endividado em um dos inventores mais influentes e ricos do mundo, provando que o sucesso duradouro pertence àqueles que têm a coragem de falhar repetidamente até alcançar a perfeição. A história da Dyson é um manifesto definitivo de que a inovação real exige tempo, sacrifício e uma resiliência blindada contra as críticas e as rejeições do mercado tradicional. O que nasceu como uma frustração doméstica na garagem de uma casa transformou-se em uma potência global de engenharia que dita as tendências de como a tecnologia molda o nosso cotidiano. Se você quer continuar descobrindo as histórias fascinantes das mentes brilhantes, dos grandes inventores e das empresas revolucionárias que desafiaram o impossível para transformar os negócios e a tecnologia mundial, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like se você também ficou impressionado com a persistência de James Dyson e comente aqui embaixo a sua opinião. Você teria a força de vontade necessária para tentar 5.000 vezes a mesma ideia até dar certo? Quero muito saber o que você pensa sobre essa jornada incrível. Até a próxima!